Provavelmente a maioria de vocês já sabe que o Everest é o ponto mais alto do planeta, com seus impressionantes 8.848 metros acima do nível do mar. Sua crista montanhosa fica exatamente na divisa entre o Nepal e a China. Há mais de um século, essa montanha mágica atrai alpinistas de todas as partes do mundo. E quem tenta chegar ao topo pode dizer que alcançou o ponto mais alto de 2 países ao mesmo tempo. É um destino tão procurado que, acredite, até engarrafamento acontece no meio da escalada. Isso porque o cume do Everest, também conhecido como Chomolungma, é um espaço minúsculo de gelo onde cabem cerca de 6 pessoas de uma vez. Por causa disso, muitos alpinistas acabam esperando por horas em fila só para poder dar o último passo rumo ao topo. Mas hoje, felizmente, esse não é o nosso caso. Olá, pessoal! Esse é o nosso canal Pipa. E pelo menos por agora não tem fila nenhuma. A misteriosa e nevada cordilheira do Himalaia. O que será que ela esconde? De onde vêm todas essas histórias tão estranhas e às vezes completamente inacreditáveis? Está curioso para saber mais? Então, se ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita e faz isso agora. E se estiver tudo pronto, bora começar! Mudanças geológicas. O Everest está crescendo. Vamos começar entendendo como o Everest se formou. Essa montanha faz parte da cadeia do Himalaia, que surgiu há mais de 50 milhões de anos, bem no ponto de colisão entre várias placas tectônicas. Quando olhamos para ela, conseguimos ver claramente as camadas de rochas sedimentares. Essas camadas se formaram no fundo de um antigo mar pré-histórico, o Oceano Paleotétis, ao longo de milhões e milhões de anos. E essa história é confirmada pelas descobertas feitas em escavações. Muitos fósseis de conchas marinhas já foram encontradas no próprio topo do Everest. Em determinado momento do período Cretáceo, a placa tectônica da Índia se separou do antigo supercontinente Gondwana. Ela se moveu em direção ao norte e, ao colidir com a placa da Eurásia, começou a se fragmentar. Na borda da placa eurasiana, surgiram falhas de empurrão de baixo ângulo. No ponto da colisão, hoje o território da China e do Nepal, blocos inteiros da crosta terrestre foram empurrados para cima com enorme força. E assim nasceu a imponente cordilheira do Himalaia. Estima-se que o Everest ainda esteja crescendo. Ele sobe cerca de 50 centímetros a cada 100 anos, por causa dos movimentos contínuos da crosta terrestre. Os especialistas da Academia Chinesa de Cartografia e Mapeamento realizam medições regulares de todos os pontos de altitude, registrando as transformações das montanhas. Eles confirmaram que, devido às mudanças climáticas e aos pequenos movimentos das placas tectônicas, o Everest foi se elevando gradualmente até alcançar sua altura atual. As antigas camadas minerais escondidas dentro da montanha continuam sendo empurradas para cima, graças à intensa atividade geológica. O soerguimento contínuo da montanha resulta da colisão tectônica, da erosão e do reajuste isostático da crosta. Por isso, a altura exata do Everest foi tema de debate, pois a medição podia se basear no cume rochoso ou no topo de neve, o que explica as diferentes medições ao longo da história. O Lete do Everest. A criatura de corpo gigantesco, aparência semelhante à humana e coberta por uma longa pelagem espessa, o lendário Lete, desperta há décadas a curiosidade de estudiosos do mundo todo. Desde o início das expedições rumo ao topo do Everest, sinais da presença do Homem das Neves já eram avistadas em suas encostas geladas. Foram os primeiros turistas que visitaram o Nepal no século XX que ajudaram a espalhar pelo mundo a lenda de um enorme macaco que aparecia nas montanhas do Himalaia. O interesse sério do Ocidente por essa criatura surgiu por volta de meados dos anos 1950, quando o britânico Eric Shipton conseguiu fotografar, por sorte, pegadas imensas de um animal até então desconhecido pela ciência. Até mesmo na União Soviética houve buscas oficiais pelo Lete, promovidas por instituições estatais. Pesquisadores ligados a iniciativas da Academia de Ciências da União Soviética, como Boris Porchonev e Mary Jane Kaufman, investigaram esse mistério nos anos 50 e logo chegaram à conclusão de que o Homem das Neves era um primata de grande porte.
Em 1954, a missão de procurar o Lete foi passada para a próxima equipe de alpinistas em direção ao Everest. Um dos montanhistas, John Jackson, conseguiu tirar várias fotos de pegadas gigantes cravadas nas montanhas nevadas. A expedição também levou consigo registros fotográficos de esboços do Lete feitos por povos nativos que viviam no Nepal há gerações. Chegaram a encontrar fios de pelos no meio da neve, mas após testes de DNA, descobriu-se que pertenciam a um urso. Em 2007, um jornalista de TV americano foi enviado ao Everest para investigar o mistério do Homem das Neves, como parte da série Destination Truth. E logo no início da jornada, 2.800 metros de altitude, veio a primeira descoberta. Um guia nepalês encontrou pegadas misteriosas em um vale remoto. O tamanho delas fez todos gelarem de susto. As marcas, que pareciam de mão ou de pé de alguma criatura desconhecida, mediam 33 centímetros de comprimento e 25 centímetros na parte dos dedos. Outras pegadas ao redor não estavam muito nítidas, mas todas eram igualmente enormes. Não dá para simplesmente dizer que foi uma alucinação coletiva. Afinal, as fotos das marcas foram levadas de volta pela equipe de investigação. Desde então, muitos pesquisadores que seguem os passos das antigas expedições ao Everest passaram a acreditar que o Lete pode, na verdade, ser uma variante gigante do urso pardo que acabou sendo confundida pelas pessoas. Ainda assim, muitas equipes que escalam o Himalaia tomam precauções não apenas contra avalanches, mas também contra possíveis ataques do lendário Lete. Os OVNIs do Everest. Ainda em meados do século XX, muitos alpinistas relataram ter visto objetos estranhos ou luzes misteriosas enquanto subiam ou desciam o Everest, mas quase sempre atribuíram isso ao mal da montanha e acabaram ignorando. Foi só em 2012 que um objeto voador não identificado foi finalmente registrado em foto pelo alpinista David Brichers. Ele havia feito imagens panorâmicas em altíssima qualidade do Himalaia, e anos depois, ao rever essas fotos, percebeu algo completamente inesperado. Havia um OVNI nelas. No total, ele capturou 477 imagens panorâmicas com o Everest perfeitamente visível. Especialistas analisaram as imagens e identificaram sobre o cume de uma das montanhas um enorme objeto com formato de disco. Os pesquisadores então calcularam a altitude com base na posição do objeto na foto e chegaram a um consenso. Ele estava muito acima da altura máxima alcançável por drones ou helicópteros. E pelo tamanho do objeto, também não seria possível que fosse apenas um pássaro voando na frente da lente. Mesmo outros alpinistas que participaram da expedição para criar um mapa digital do Everest não conseguiram capturar imagens tão nítidas quanto essas. Equipes de diversos países relataram ter visto pontos luminosos pairando sobre os picos do Himalaia, e dizem que esses objetos, por vezes, mudam de direção de forma repentina. Segundo estatísticas da patrulha de fronteira entre a Índia e o Tibete, mais de 100 aparições de objetos voadores anômalos foram registradas nos céus do Himalaia entre o começo de agosto e meados de outubro de 2012. Em abril de 2017, surgiu uma nova evidência que parecia confirmar a existência de OVNIs. Um passageiro de avião conseguiu filmar um objeto voador não identificado durante o voo. A origem do objeto era totalmente desconhecida, e ele se movia em zigue-zague a altíssima velocidade ao redor do avião, e continuou fazendo isso até a aeronave pousar. O vídeo viralizou nas redes e se espalhou pela internet. E então ficou claro que muitas pessoas, tanto no céu quanto em solo firme, também haviam testemunhado aquele objeto. Uma semana depois, um grupo de geólogos avistou outro OVNI perto do Everest. Esse também foi filmado e parecia estar se movendo com precisão e controle, como se estivesse sendo pilotado com facilidade. Desde então, estudiosos de fenômenos aéreos inexplicáveis vêm registrando imagens de eventos anômalos e até coisas que mais parecem efeitos especiais nos céus do Everest e do Himalaia. Também circula uma estranha lenda de que um alienígena que caiu num dos vales do Himalaia foi enterrado em um sarcófago de pedra. Mas isso, bem, já é uma história completamente diferente. A Zona da Morte do Everest. Nos Himalaias existe um limite perigoso, além do qual muitos jamais conseguem voltar. Trata-se da chamada Zona da Morte, que começa a partir dos 8.000 metros de altitude.
Quem entra nessa região incrivelmente elevada pisa em um território onde o ar é extremamente rarefeito, e cada movimento pode ser uma questão de vida ou morte. Uma vez dentro da zona da morte, todos inevitavelmente sentem uma queda brusca na energia, e até mesmo se mover torna-se um esforço quase impossível. Mesmo com o uso de aparelhos de respiração com oxigênio, os riscos continuam. É fácil sofrer com falta de oxigênio, desenvolver hipotermia ou ser vítima de lesões por frio, como congelamento. É também um lugar onde até os mais corajosos podem perder o controle e ceder à loucura. Diante dos corpos de alpinistas que ainda permanecem no caminho, como marcadores silenciosos da tragédia, manter a calma e o foco se torna um verdadeiro desafio. Para superar essa altitude extrema, os montanhistas desenvolveram técnicas específicas, baseadas em manter um ritmo constante e coordenar os movimentos musculares com precisão. O maior desafio é atravessar essa região rapidamente, poupando energia suficiente para continuar a subida e ainda ter forças para a descida, mesmo sob condições extremas. A zona da morte representa para muitos alpinistas o próprio limite do que é humanamente possível. Todo aquele que tentar escalar o Everest acaba no fim sendo testado ao máximo, física e mentalmente. E às vezes a decisão mais sábia e que salva vidas é voltar atrás no momento exato. O mistério de Mallory e Irvine. Muitos nomes de destemidos exploradores do Everest ficaram marcados na história. Mas entre todos eles, os de George Mallory e Sandy Irvine da expedição britânica ocupam um lugar especial. Em 1924, esses alpinistas decidiram desafiar os limites da resistência humana, usando o que havia de mais moderno em equipamento de escalada na época. A última vez que os dois foram vistos com vida foi a apenas algumas centenas de metros do cume. Eles nunca voltaram, mas existe a possibilidade de terem sido, na verdade, os primeiros a alcançar o topo do mundo. Oficialmente, os primeiros a conquistar o Everest foram Edmund Hillary e Tenzin Norgay. Eles chegaram ao cume em 1953 e retornaram em segurança. Mas vamos voltar à história de Irvine e Mallory. George Mallory já havia escalado vários picos do Himalaia e conhecia bem as características e o relevo da região. Sandy Irvine foi escolhido para a expedição por sua habilidade técnica em resolver problemas práticos durante a escalada. Ele sabia operar o sistema de oxigênio e tinha um excelente preparo físico. Era 8 de junho de 1924. Quando estavam prestes a alcançar o cume, uma nevasca inesperada começou a ganhar força. O último a vê-los foi Noel Odell, integrante da mesma expedição. Mas logo a tempestade cobriu completamente os dois alpinistas. E assim eles desapareceram, engolidos pela neve e pela escuridão, sem deixar vestígios. A equipe esperou no acampamento, mas os dois jamais reapareceram. Em 1933, uma equipe britânica de busca encontrou o piolé de Irvine do lado nordeste do cume. O próximo achado só veio em 1991. Um cilindro de oxigênio dos anos 1920 foi descoberto no chamado primeiro degrau, First Step da crista nordeste. E finalmente, em 1999, o corpo de George Mallory foi localizado congelado no gelo de uma parede de montanha. A câmera, que talvez pudesse conter fotos provando que chegaram ao cume, não foi encontrada junto ao corpo de George. O pesquisador Tom Rosell, que estuda a história do Everest, já dedica mais de 40 anos à busca pelo corpo de Irvine, ou por qualquer objeto que possa resolver esse mistério. Sandy Irvine tinha apenas 22 anos quando desapareceu nas montanhas. Segundo uma das teorias, ele pode ter sido arrastado por uma avalanche e caído em alguma das inúmeras fendas na montanha, o que explicaria por que seu corpo ainda não foi encontrado. Então, o que você achou do nosso vídeo de hoje? Se gostou, não esquece de deixar um like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês de coração. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um abraço e até lá!